Há alguns anos atrás, na cidade de Alfenas, localizada no estado de Minas Gerais, a população passou a relatar o aparecimento de um ser que vinha trazendo o terror durante as madrugadas. Propriedades vinham sendo invadidas e animais eram encontrados completamente esquartejados. Nem mesmo os cachorros conseguiam escapar dos ataques sangrentos que ocorriam durante as madrugadas. Com tantos acontecimentos, vários rumores nas áreas mais remotas de Alfenas passaram a descrever uma criatura que muitos acreditavam ser um famigerado lobisomem. Na mesma região onde vinham ocorrendo todos estes acontecimentos, existia um homem de idade não tão avançada. Lino era um senhor que trabalhava em uma olaria na fabricação de tijolos. Por ser um homem bastante cético de tudo que diz respeito ao mundo sobrenatural, não acreditava em nada, muito menos em Deus. Certo dia, Sr. Lino precisou ir até a cidade para cumprir com seus afazeres. As horas não tardaram a passar. Quando Lino se deu por conta, o dia já havia dado lugar à noite. Por mais natural que fosse para aquele homem refazer o caminho que o levaria para sua casa durante a noite, o que Lino não sabia era que ele seria surpreendido por algo amedrontador. Todo o caminho foi feito somente com a companhia da lua que o acompanhava alta no céu e clareava toda a estradinha que ainda lhe restava fazer, enquanto o Sr. Lino refazia todo o caminho que o levaria até a casa em cima de seu cavalo. Sobre a sua anca também estavam as compras que foram feitas na cidade. O animal, assim que chegou em uma determinada parte da estrada de chão, que se encontrava rodeada e tomada por um matagal, começou a ficar impaciente, recusando-se a seguir adiante. Sr. Lino, depois de muitas tentativas frustradas de fazer o cavalo andar, acabou dando uns tapas no pobre cavalo, fazendo-o seguir adiante. Então, ao longe, seguindo alguns metros à sua frente, Sr. Lino acabou ouvindo um uivo estarrecedor que cortou a noite. Tal uivo fez os pelos do seu corpo se arrepiar. "Que diacho é isso?" o pobre homem acabou exclamando. E o cavalo, que sempre foi bastante dócil e obedecia aos comandos de Lino, acabou ficando arredio e sem controle. O pobre animal parecia saber do perigo que estava à sua frente. Então, depois do animal muito relinchar, Sr. Lino acabou sendo jogado para trás do cavalo. O pobre animal retornou em direção oposta do uivo que foi ouvido. Lino, que naquele momento se encontrava completamente bravo, passou a juntar as suas mercadorias do chão. Foi neste momento que ele acabou ouvindo uma respiração ofegante se aproximando e um trotar como de um bicho pesado que vinha em sua direção. Neste momento, então, ele olhou para ambos os lados à procura do que poderia estar se aproximando dele. Mas como o lugar era completamente tomado por uma densa vegetação, ele acabou por não ver nada. Então continuou refazendo o caminho que o levara até a sua casa. Mas depois de alguns segundos caminhando por aquela estrada, acabou ouvindo algo que parecia rosnar bem próximo a ele. Então lentamente ele parou de caminhar, olhou para todos os lados e colocou as sacolas no chão. Seguido disso, ficou em total silêncio. Lino tentava distinguir o que poderia ser aquilo. Ele acreditava que o que estava à sua espreita, sem sombra de dúvidas, era uma onça. Foi então que ele acabou sentindo que algo estava se aproximando por suas costas. Lentamente ele se virou e olhou para trás. E lá estava aquilo que até então ele dizia não existir.
A criatura que estava em seu encalço possuía os olhos vermelhos. Seu corpo era curvado e também tinha um cheiro horrível. Senhor Lino, que dizia não acreditar nem em Deus, naquele momento pronunciou: "Valei-me, minha Nossa Senhora, o sangue de Jesus tem poder", e saiu correndo em disparada. Então, quando chegou em sua casa, trancou a porta rapidamente. E seguido disso avisou a sua esposa que tinha uma criatura atrás dele. Segundo depois, ainda enquanto explicava para sua esposa todo o ocorrido, algo começou a forçar a porta de sua casa com muita força. Lino acreditava que era o lobisomem querendo entrar. Em suas palavras, Lino relata que foram próximos a 30 minutos do mais puro terror. E em sua cabeça ele só imaginava tudo o que poderia acontecer se aquele ser do inferno conseguisse entrar em sua casa. Mas seguido disso tudo ficou no mais completo silêncio. Somente pela manhã do dia seguinte, Lino e sua esposa testificaram que o que estava à sua porta queria saciar a sua fome. A porta se encontrava completamente arranhada. Muitos dias e noites se seguiram. E Lino, juntamente com a sua esposa, passaram a rezar antes de irem dormir. Em suas rezas, eles pediam proteção para sua casa e sua família, e que se o mal viesse a estar rondando suas terras novamente, que por Deus viessem a retornar para o inferno de onde saiu. Senhor Lino, depois de ter passado por este terrível momento, começou a acreditar nos mistérios que cercam a noite, mas principalmente passou a acreditar que lobisomem realmente existe. Daí, família, espero que tenham gostado do relato que nos foi cedido por Joyce Martins. Cordiais uivos a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Me chamo Daniel Ribeiro, e o que estará sendo relatado através desse canal aconteceu comigo no ano de 1959. E nessa época, eu tinha 19 anos. Eu e minha família morávamos em um sítio que foi deixado por meu pai, no interior de Minas Gerais. Bem próximo ao local que moramos, existia outra pequena fazenda. E quem morava nessas terras era a mãe de meu pai, ou seja, a minha querida avó. Ela se chamava Rosa, mas eu o chamava de Vó Rosa. Suas terras ficavam a uns 4 quilômetros de distância das terras que moro. Até onde sabemos, depois do nascimento de meu pai, meu avô acabou ficando enfermo e, passado alguns dias, acabou vindo a falecer. Com isso, minha avó se tornou viúva. Nunca mais quis saber de se casar novamente ou ter outro companheiro em sua vida. Por muitas vezes, minha mãe tentou a convencer a vender aquelas terras e vir morar conosco, mas não tinha nada, nem ninguém que conseguisse a convencer de deixar aquele lugar para trás. Por ela ser sozinha e de bastante idade, minha família sempre estava a rodear. E quando eles não faziam isso, eu dava o meu jeito e ia até a casa de minha vozinha para lhe fazer companhia. Certa vez, tão logo eu almocei com a minha família, eu garrei um dos cavalos que existia em nossas terras e também falei para minha mãe que passaria o resto daquele dia e também a noite na casa de minha avó. Falei para que ela não se preocupasse comigo, pois eu iria jantar por lá também.
Então minha mãe somente concordou, mexendo com a sua cabeça, e me pediu para não ficar facilitando pelo caminho que me levaria até a casa de minha avó. Tão logo a minha mãe me aconselhou, montei em meu cavalo e segui meu rumo. Essa época foi uma época muito difícil, pois sempre que chegava à casa de minha avó, tão logo entrava em sua humilde casa, eu sempre a encontrava sentada em um velho sofá, olhando para o teto. Havia uma velha escrivaninha. Sobre ela sempre ficava uma velha lamparina, que servia para estar iluminando toda a casa. Nessa época, não existia a rede elétrica onde morávamos. E por esse motivo, não tínhamos televisão. A única companhia que minha avó tinha era o seu cachorro, que se chamava Bob. Mas ela carinhosamente se dirigia àquele cachorro, o chamando de Fiinho. E por ser um cachorro manso somente para nós que éramos da família, Bob passava boa parte de seu tempo preso a uma corrente. E essa mesma corrente era presa em um cabo de aço que saía da lateral da casa de minha avó e ia até a próxima porteira de entrada de seu terreno. Depois de algumas horas proseando com ela, quando foi próximo às 5 horas da tarde, ela me convidou para ir com ela até a sua cozinha. Ela dizia que já estava na hora de mexer com as panelas. E também falava que saco vazio não parava em pé. Enquanto ela preparava a janta, eu conseguia sentir o cheiro dos temperos que ela usava. Aquele cheiro despertava ainda mais a minha fome. Mas notei algo que mexeu muito com a minha atenção. Desde o momento que cheguei em sua casa, tanto porta como janelas permaneceram fechadas. E com o fogão a lenha a todo vapor na cozinha, a casa ficava muito quente. Então a perguntei o motivo de toda a casa estar fechada. Ela acabou me pedindo: "Meu filho, deixe tudo como está." A forma como ela acabou falando comigo acabou me deixando pensativo. E passado um pequeno tempo, eu acabei a perguntando se estava acontecendo alguma coisa. E foi nesse momento que ela começou a me contar que coisas estranhas vinham acontecendo de umas noites para cá. Ela falava de barulhos estranhos na direção de um lago que ficava a uns 300 metros de sua casa. Então ela acabou me falando que a criatura que rondava próximo ao lago uivava horrivelmente, a ponto de parecer que não era desse mundo. Também falou que ela não queria me assustar, mas ela acreditava que era um lobisomem. Quando ouvi isso, acabei sorrindo e até mesmo acabei pensando que, devido à sua idade, ela já estava fantasiando coisas em seus pensamentos. Então falei para ela que poderia ser algum lobo que rondava o lago à procura de comida, ou até mesmo para matar a sede. Ela balançou a sua cabeça em sinal de negatividade e acabou me falando: "Nesses anos de vida que tenho, já ouvi todo tipo de bicho que anda por essas matas, inclusive lobo. E o que anda aparecendo lá pelas bandas da lagoa não é um ser desse mundo." Desse horário em diante, ela passou a segurar um terço em suas mãos. Eu terminei de jantar e a convidei para irmos para a sala. O horário também vinha passando rápido, e a noite já tomava conta de todo o lugar. Como eu já tinha feito aquele caminho por muitas vezes, eu não estava nem um pouco preocupado com o horário que eu retornaria para a minha casa. Tão logo nos assentamos no sofá da sala, notei que minha avó estava segurando firme aquele terço. Também estava rezando baixinho. Então, para não a atrapalhar, resolvi ficar em silêncio. Passado algum tempo,
Comecei a ouvir barulhos do lado de fora da casa. Eram as correntes que seguravam o seu cachorro. Parecia que ele estava tentando se soltar das correntes para ir atrás de alguma coisa que ele estava vendo próximo à casa. Minha avó tinha por costume lavar as panelas e colocar sobre uma mesa para secar ao sol. E muitas vezes essas panelas passavam a noite sobre aquela mesa, que ficava em uma das paredes laterais do lado de fora da casa. Mais exatamente, próximo à casinha que o cachorro dormia. Foi então, para o nosso espanto, que conseguimos ouvir o momento que as panelas caíram ao chão e o cachorro ficou completamente louco, preso à corrente. Bob corria de um lado para o outro, pelo cabo de aço que ia da casa até a porteira. Nesse momento minha avó me olhou e fez sinal colocando a sua mão sobre a boca. Ela pedia para que eu ficasse em silêncio. Como eu tinha total liberdade na casa de minha avó, eu me levantei e fui passo a passo até seu quarto, pois eu sabia que embaixo da cama existia uma espingarda. Em seguida voltei para a sala e ali fiquei de prontidão, esperando que o que estava do lado de fora não entrasse para dentro da casa. Mas se isso acontecesse, eu estava pronto para atirar. O cachorro estava completamente sem controle do lado de fora. E próximo à porta da cozinha, era possível ouvir os rosnados. Então eu comecei a ouvir que o cachorro de minha avó estava sofrendo com os ataques que sofria. Bob não teria chance alguma contra a criatura. E como eu sabia que minha avó tinha grande apreço por aquele cachorro, pois ele era o único companheiro que ela tinha, eu acabei caminhando até a cozinha. Minha avó nem percebeu, pois ela estava de olhos fechados, fazendo as suas preces e pedindo para o que estava do lado de fora ir embora para bem longe. Então bem devagar abri a porta e dei a volta na casa. Me faltava coragem de olhar pelo canto dos fundos da casa. Da onde eu estava, eu conseguia ouvir o som dos rosnados e também outros sons que a criatura emitia. Então, quando coloquei a espingarda no canto da casa e olhei o que estava atacando o cachorro, eu não pude acreditar no que eu estava vendo. Aquele ser estava determinado a matar o pobre cachorro, e só não tinha feito isso ainda porque Bob conseguia escapar de seus ataques. Aquela fera andava como uma pessoa e parecia ser metade humana, e a outra metade era um ser animalesco, que no mesmo momento parecia um porco, também parecia outra hora um lobo. Não vou mentir para vocês, eu comecei a tremer das pernas. O medo tomou conta de mim. Depois de ter chegado até aquele ponto da casa, eu não tinha mais como voltar, pois a criatura poderia me ver. Então não somente eu, mas também minha avó poderia sofrer o ataque daquele demônio. E tão logo voltei a minha atenção à briga da criatura com Bob, eu vi o momento em que aquele ser demoníaco cravou os seus dentes sobre o corpo de Bob. Com isso, Bob começou a sangrar. Vendo que se eu não fizesse nada, aquela maldita fera iria matar o cachorro, mirei a espingarda na altura da cabeça da criatura. Então dei um grito. Com isso, aquela fera largou o cachorro e olhou em minha direção. E tão logo isso aconteceu, apertei o gatilho. O tiro foi certeiro, direto na testa da fera. Engatilhei a arma novamente e esperei o momento que aquele ser viesse em minha direção. E tão logo isso aconteceu, acertei mais um tiro, mas dessa vez no corpo da criatura. Aquela coisa rosnava de uma forma que parecia gritar de dor. Depois disso, corri até o cachorro e o tirei da corrente. Então o levei até a porta onde a minha avó estava. Tão logo entreguei o cachorro para minha avó,
Voltei minha atenção para aquele ser do inferno. Depois de ter se espojado no chão, acredito que devido à dor que sentia pelos tiros que recebeu, aquele ser se colocou sobre 4 patas e correu em direção ao lago novamente, e eu tratei de entrar para dentro da casa. Depois de estarmos todos em segurança novamente, eu passei boa parte daquela noite ouvindo a minha avó me xingar por ter se arriscado tanto. Então, no outro dia, depois de ter retornado para minha casa, contei tudo o que havia acontecido à minha mãe. E ela conseguiu convencer a minha avó a vender aquelas terras. Foi um povo da cidade que acabou comprando todo aquele lugar, mas também não pararam por muito tempo lá. Acredito que acabaram tendo alguma surpresa desagradável durante as noites. Hoje em dia, minha avó já não está mais entre nós, e aquele lugar está completamente abandonado, tomada pelo mato. Mas às vezes tenho a curiosidade de estar indo lá, para procurar saber se o povo que mora mais próximo da casa que minha avó morava tem ouvido, ou até mesmo visto, alguma coisa diferente. Cordiais uivos a todos. Boa noite.